E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal Matemática Integral. Eu sou o professor Alderi Júnior e nessa aula traremos os conceitos da função logarítmica. Essa que é a nossa última aula do curso de funções. Desde já, deixe o seu joinha, se inscreve aqui no nosso canal e abaixo deixe os seus comentários. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pessoal, vamos iniciar aqui a aula de função logarítmica, trazendo os conceitos do que é um logaritmo. O logaritmo ele foi inventado a partir da necessidade de complementar os conceitos de equações exponenciais. Nós vimos que para resolver uma equação exponencial, nós temos que transformar os dois lados da igualdade em potências de uma mesma base e aí sim obter o valor da nossa variável x. Mas nem sempre nós vamos conseguir fazer isso. Nem sempre vamos poder transformar os dois membros da igualdade em potências de mesma base. Então daí surgiu a necessidade do estudo de logaritmo. John Napier é considerado o pai do logaritmo, né? John Napier, nós já falamos sobre ele, né? Ele que iniciou o conceito, os estudos sobre o número E, o número que hoje conhecemos como número de Euler, né? O John Napier, como a gente sabe, ele viveu de 1550 a 1617 na Escócia. Ele, depois de muitos estudos, em 1614, ele publicou sua obra sobre a lei dos logaritmos. Então, pessoal, o que é um logaritmo? Eu tenho números A e B reais, e esse A diferente de 1, nós chamamos de logaritmo de B na base A, o expoente x, ao qual se deve elevar a base A de modo que a potência A elevado a x seja igual a B. Como assim? Eu tenho aqui o log de B na base A, é assim que a gente lê. O log de B, esse número que está embaixo é a nossa base. Então, perceba que antes eu tinha A elevado a x na equação exponencial. A era a nossa base. Agora, a base vai ficar aqui embaixo, certo? Então, o log de B na base A é igual a x. Perceba, aqui eu tenho uma equação exponencial, não é? Que a gente já viu. Eu tenho uma base elevada a um expoente igual a alguma coisa. Nas equações exponenciais, nós tínhamos que transformar o A e B em potências de uma mesma base para resolver essa equação. Agora, nós não precisamos mais com o entendimento de logaritmos. Então perceba, esse log de B na base A é igual a x. Então o que foi que aconteceu? Vamos olhar para cá, o que a gente já entendia. O nosso conceito de equação exponencial. O A elevado a x é igual a B. Então como se transformou? Se transformou num logaritmo. Esse B agora ele vai ficar aqui. A base está aqui embaixo. Tudo isso é igual ao expoente da minha base. Como assim? Vamos imaginar o seguinte, nessa ordem, A elevado a x é igual a B lá do outro lado. Então, pessoal, A é a nossa base do logaritmo. O B é o nosso logaritmando, que a gente chama. E x é o logaritmo que a gente quer. Então, a base continua sendo base. O B, que era o resultado da igualdade, agora nós chamamos de logaritmando. E o que era expoente na equação exponencial, agora se tornou o nosso logaritmo. Pessoal, vamos trazer aqui alguns exemplos. Eu tenho log de 8 na base 2, tudo isso igual a 3. Lembra qual a ordem, né? A minha base está elevada ao meu logaritmo, que é igual ao meu logaritmando. Certo? Então, ó. Essa é a ordem. A base está elevada a esse número que está depois da igualdade. E tudo isso será igual ao meu logaritmando. 2 ao cubo não é 8? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Vamos agora trazer outro exemplo. Eu tenho log de 9 na base 3 é igual a 2. O que é que a gente aprendeu? Que a nossa base do logaritmo está elevada ao logaritmo. Tudo isso é igual ao logaritmando, esse número que está aqui. Então, a ordem é essa. 3 ao quadrado é igual a 9.
3 ao quadrado é 9, né? 3 vezes 3 é 9. Outro exemplo. O log de 1/4 na base 2 é igual a menos 2. Vamos ver se isso é verdade? O que é que a gente aprendeu? Que a nossa base do logaritmo está elevado, né, ao nosso logaritmo. E tudo isso é igual ao nosso logaritmando, que nesse caso é 1/4. Então 2 elevado a menos 2 é 1/4. O último exemplo agora. Eu tenho o log da raiz de 3 na base 3 igual a 1/2. Isso é verdade, né? Nós podemos transformar uma raiz quadrada como sendo esse número que está na raiz elevado a 1 sobre o seu índice. Então, pessoal, trazemos agora uma observação. Então, é convencional que quando a gente for escrever um logaritmo que tem a base 10, nós omitirmos ela. Ou seja, quando o logaritmo tiver a base 10, não vai aparecer a base. Então, como ficaria? Ó, eu tenho aqui um log de x apenas, não está aparecendo a base. É log de x em qual base? Bem, é na base 10, quando não aparece nada. Então, o log de x é a mesma coisa que o log de x na base 10. Então, a gente vai ter, já de forma entendida, que a nossa base irá valer 10. Então, nós chamamos esse tipo de logaritmo decimal. É um logaritmo bem importante, muito útil para a gente fazer o cálculo de equações. Então, a gente traz aqui um exemplo. Eu tenho aqui o log de 10.000 igual a 4. Aqui eu não tenho base, então a gente já sabe, né, que a base aqui é 10. A gente sabe que a base está elevada ao nosso logaritmo, que tudo isso é igual ao logaritmando. Então o 10, que não está aparecendo, é elevado a 4, que é igual a 10.000. Aqui está, 10 elevado a 4 é igual a 10.000. Isso é verdade, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é 10.000. Então seria um exemplo. Sistema de logaritmos. Pessoal, o sistema de logaritmos é o conjunto formado por todos os logaritmos dos números reais positivos de uma determinada base. Ou seja, o a é maior do que 0 e o a também continua sendo diferente de 1. Nós temos dois importantes sistemas de logaritmos. Um deles é o que a gente acabou de ver, sistema de logaritmos decimais, onde a base é 10 e a gente omite ela, né? E temos também um bem interessante, o sistema de logaritmos neperianos. Mas por que logaritmo neperiano? Porque nesse logaritmo se utiliza o número e, o número que a gente conhece como número de Euler, que como a gente já viu, foi Napier que descobriu esse número, né? Esse sistema foi batizado de neperiano, que deriva de Napier, né? Então é um sistema muito utilizado também, o sistema de logaritmos neperianos ou o logaritmo natural. Então, pessoal, ele consiste no seguinte: o logaritmo neperiano é um logaritmo na base e, aquele númerozinho que a gente já conheceu. A gente pode representar o logaritmo neperiano como log de um número na base e, ou simplesmente o ln e o logaritmando, o ln de x nesse caso. Pode ser ln de 3, ln de qualquer outro número, depende do valor que você está trabalhando. Então aqui a gente traz um exemplo. Eu tenho o ln de 3. O ln de 3 é a mesma coisa que o logaritmo de 3 na base e. Ao invés de colocar log de um número na base e, você vai colocar apenas o ln desse número, ou seja, desse seu logaritmando. Nesse caso, o ln de 3 é a mesma coisa que o log de 3 na base e. Pessoal, aqui agora eu tenho esse logaritmo aqui. Eu tenho o ln de e elevado a 4. O que é que isso quer dizer? Nós vimos que o ln significa dizer que é o logaritmo de um número na base e. Então é o logaritmo, aqui a base é e. E qual é esse número? É elevado a 4. Ora, mas o logaritmo de e na base e vai dar 1. Vai sobrar só quem? Sobrar só o 4. Porque esse 4 aqui, por uma propriedade de logaritmo, esse 4 ele vai descer multiplicando o logaritmo. É o que a gente vai ver agora nas propriedades de logaritmo. Nossa primeira propriedade é o logaritmo do produto, né? Assim como nós tínhamos as propriedadezinhas das potências, nós temos aqui as propriedades dos logaritmos. Ó, pessoal, percebam o seguinte.
eu tenho aqui o log de B vezes C na base A. Isso daqui é a mesma coisa que o log de cada número desse na base A, esses dois logs sendo somados. Como assim? Perceba que eu tinha o log de B vezes C na base A. Agora eu tenho o log dos dois separados sendo somados. Ó, o log de B, primeiramente na base A, somado com o log do outro número, o log de C na base A. Então, pessoal, eu tenho aqui o logaritmo de 27 vezes 9 na base 3. Por essa propriedade, o que é que a gente faz? Isso aqui é igual ao log de 27 na base 3 mais o log de 9 na base 3. Fazendo as continhas, a gente sabe que vai ficar 3 elevado a alguma coisa, que é 27. Ou seja, 3 elevado a alguma coisa para dar 27, essa alguma coisa é 3. Porque 3 elevado a 3 é 27. E aqui eu tenho o log de 9 na base 3. O 3 elevado a algum número que dê 9. Então esse número é 2, né? Porque 3 elevado a 2 é 9. Então aqui está 3 mais 2, que é 5. Na outra propriedade, nós temos o logaritmo do quociente. Então eu tenho um log de dois números sendo divididos, ambos estão na base A. Então o que é que a gente faz? Isso aqui é a mesma coisa que o log de B na base A menos o log de C na base A. Trazemos um exemplo. Eu tenho um log de 32 dividido por 4 na base 2. Então, como a gente resolve? Isso aqui é igual ao log de 32 na base 2 menos o log de 4 na base 2. De 2 elevado a um número que dê como resultado 32. É 5, né? 2 elevado a 5 não é 32? E agora, um número que seja o expoente de 2 para que o resultado dê 4. É óbvio, é 2, né? Então é 5 menos 2, 3. Essa nossa última propriedadezinha, nós temos o logaritmo da potência. É aquele caso do sistema o sistema de logaritmo neperiano, né? Onde nós tínhamos um 4 que veio para cá multiplicando e o log de E na base E vai dar 1. Então esse caso aqui, pessoal, vamos nos atentar a ele. Eu tenho aqui o log de B elevado a R na base A. Isso aqui, esse R que é o expoente do logaritmando, ele vem para cá multiplicando. Ou seja, esse R ele vai multiplicar todo o logaritmo. Ó, ele saiu daqui e veio multiplicando. E o resto continua do jeito que estava. Ó, eu tenho um log de 8 ao quadrado na base 2. Isso aqui é a mesma coisa que esse 2 multiplicando aqui o logaritmo de 8 na base 2. Ou seja, um número que 2 seja elevado para que o resultado dê 8 é 3, né? Porque 2 elevado a 3 é 8. Então nós vamos ficar com 2 vezes 3, que é 6. Mudança de base. Uma parte extremamente importante de logaritmo é a mudança de base. Então há situações em que nós vamos nos deparar com um logaritmo em certa base e temos que converter para outra base. Outro exemplo é para efetuarmos cálculos de logaritmos que não sejam decimais ou neperianos na calculadora. Como por exemplo, o log de 2 na base 7. Então pessoal, não tem como a gente calcular isso aqui na calculadora. Nós temos uma base 7, então nós vamos ter que transformar essa base, por exemplo, numa base decimal ou numa base neperiana, um logaritmo natural, como a gente já viu. Então, essa é a importância da mudança de base, que nós vamos ver agora. Nós vamos supor que A, B e C são números reais positivos e esse A e B são diferentes de 1. Nós temos o seguinte, eu tenho aqui o log de C na base A. Eu quero tirar, certo, esse logaritmo da base A e colocar para uma determinada base B, que pode ser a base decimal ou o sistema de logaritmo neperiano, certo? Então aqui, o que é que eu vou fazer? Isso aqui é a mesma coisa que o log desse C, só que numa base B, essa outra base que a gente quer colocar, dividido pelo logaritmo agora, o que é base vira logaritmando na base que a gente escolheu. Então aqui a gente traz agora um exemplo. Para calcular o valor do log de 2 na base 7, do exemplo anterior, né, nós podemos transformar esse logaritmo para a base 10 ou para a base E. Então, primeiramente, se a gente quiser transformar na base 10, o que é que a gente vai fazer? Nós temos o log de 2 na base 7, nós vamos transformar no seguinte. Esse 2, que era logaritmando, ele vai ficar no numerador da nossa fração, numa base que a gente vai escolher, que nesse caso é o 10.
E o 7, que era a nossa base, ele vai virar o logaritmando, vai ficar na base 10 também. Então vai ficar dessa forma. O log de 2 na base 10, a gente viu que quando não tem em forma base, a gente sabe que é a base decimal, né? O log de 2 dividido pelo log de 7. Ou seja, esse 2, que era logaritmando, está aqui na parte do numerador, e o 7, que era a base, está aqui no denominador. Ambos são os logaritmandos e ambos estão na base 10, na base decimal, que aqui a gente omitiu, né? Então, pessoal, agora a gente pode calcular isso na calculadora. O log de 2 é 0,3010, dividido o log de 7 é 0,8450. E a resposta é 0,3562 aproximadamente. Vamos agora transformar esse logaritmo aqui, levar ele para a base neperiana, certo? Do logaritmo natural. Ou seja, a base é o número de Euler. Então, pessoal, vai ficar dessa seguinte forma. Nós temos o logaritmo de 2, o nosso logaritmando agora vai ficar no numerador, e temos dividido pelo logaritmo natural de 7, né? Ambos estão na base E, por isso que a gente colocou o ln. Então, fazendo essas contas na calculadora, nós vamos ter esses resultados. E fazendo esse quociente, resolvendo essa divisão, nós vamos ter aproximadamente 0,3562. Perceba que não importa a base que você trabalhe, você sempre vai chegar no mesmo resultado. Então aqui, o log de 2 na base 7, nós transformamos na base 10 e na base E e obtivemos o mesmo resultado, 0,3562. Trazendo agora uma observação. Sejam A e B números reais positivos e diferentes de 1, nós temos essa relação. Ou seja, o log de A na base B vezes o log de B na base A, ou seja, aqui o A é logaritmando e o B é base. Aqui eles mudam, né? Aqui agora o B é o logaritmando e o A está na nossa base. Então, quando você tem a multiplicação nessa situação, o resultado é 1. Vamos provar isso. Vamos pegar apenas esse logaritmo aqui, de A na base B, certo? Nós sabemos que nós podemos fazer a mudança de base. Ambos agora estão na mesma base, essa mesma base é A. Ou seja, o log de A na base B agora é log de A na base A dividido por log de B na base A. O log de A na base A, ou seja, A elevado a um número que dê A, a gente sabe que esse número é 1. Então todo esse logaritmo aqui de cima, ele é 1. E a gente repete de baixo. Então o logaritmo de A na base B é a mesma coisa que 1 sobre o logaritmo de B na base A. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou substituir esse valor que a gente encontrou aqui e vou multiplicar por esse. Certo? Ora, log de B na base A vezes 1 é log de B na base A. Eu tenho log de B na base A dividido por log de B na base A. Então, um número dividido por ele mesmo, a gente sabe que a resposta é 1. E aqui está. Então, essa relação realmente é verdade. Agora sim, pessoal, nós vamos entrar na parte de função logarítmica, certo? Então, dado o número real A e esse A seja maior do que 0 e diferente de 1, nós chamamos função logarítmica de base a função f dos reais, não nulos e positivos, ó, nos reais, dado pela lei f de x igual ao log de x na base A. Então, essa é a função logarítmica. Então, essa função associa cada número real positivo ao seu logaritmo na base A. Nós trazemos aqui um exemplo. F de x igual ao log de x na base 2. F de x igual ao ln de x, ou seja, o logaritmo natural, o logaritmo neperiano. Pessoal, agora exemplos no nosso cotidiano. A desvalorização nos preços de um determinado produto ao longo dos anos. Essa situação é representada por uma função exponencial, pessoal. Mas em alguns casos, como a gente já viu, não será possível reduzir as duas potências da igualdade à mesma base. Não é assim que a gente resolve uma equação exponencial? E não é para isso que surgiu os logaritmos? Então, a partir disso, nós usamos logaritmos para a resolução desses problemas. Então, essa função vai decrescer e a gente vai chamar de logarítmico. Gráfico da função logarítmica. Nós vamos calcular inicialmente o gráfico da função log de x na base 2. Então, onde tiver, eu atribuí os seguintes valores: 1/4, 1/2, 2 e 4. E substituir. Quando eu substituir o x por 1/4, o resultado desse logaritmo, log de 1 sobre 4 na base 2 é quanto? É menos 2. Só fazer as continhas, né?
Quanto é agora o log de 1/2, aqui eu estou substituindo, na base 2, menos 1. Qual o log de 2 na base 2? Ora, é 1. Qual o log de 4 na base 2? É 2, porque 2 ao quadrado é 4. Nós atribuindo os valores, nós vamos chegar nesse gráfico aqui. Um gráfico bem interessante. Esse é o gráfico da função logarítmica. Pessoal, agora vamos descobrir por que o gráfico vai tocar o número 1, assim como tocava também na função exponencial. Só que agora o gráfico está tocando em x, né? Então nós vamos igualar o y a zero, ou seja, o f de x nós vamos igualar a zero, certo? Então ao invés de f de x nós vamos colocar zero. Isso aqui, a base vai ser elevada ao expoente, que é o nosso logaritmo, nesse caso é zero, vai ser igual ao nosso logaritmando, que é x. 2 elevado a zero é 1, então x é 1. O gráfico toca x no ponto 1. Podemos perceber também que esse gráfico está totalmente contido nos primeiros e quarto quadrantes. Pessoal, o f está definido, né, para um x que seja maior do que zero. Então, vocês concordam que toda essa parte aqui, ó, o x é positivo, é maior que zero? Então, sempre o gráfico vai estar definido nesses dois quadrantes. O quadrante 1 e o quadrante 4 nós vimos nas aulas iniciais de função, que são os quadrantes, as regiões onde os valores de x são positivos. Então é por isso que esse gráfico vai estar totalmente contido no quadrante 1 e 4. Aqui ele nunca vai tocar a reta y, ele vai encostar, vai tender para o infinito, mas não vai tocar a reta y. Vamos agora falar sobre a relação da função exponencial com a função logarítmica. Nós vamos estabelecer uma importante relação entre o gráfico dessas duas funções. Então nós vamos considerar as funções f de x igual a 2 elevado a x, ou seja, uma função exponencial, e uma função g de x, o log de x na base 2, uma função logarítmica, né? Vamos agora estabelecer relações entre esses dois gráficos. Então, o gráfico da f de x nós já vimos, né, na função exponencial, que é dessa forma. E a gente sabe que toca o eixo y no ponto 1, certo? E o gráfico desse g de x, que é o log de x na base 2, nós também já vimos, né? Justamente dessa forma. Então, nós podemos observar o seguinte, que existe sim uma relação entre o gráfico de uma função exponencial e o gráfico de uma função logarítmica. Essa é a relação. Vamos olhar aqui, pessoal, para o gráfico. Esse gráfico de cima aqui é o f de x igual a 2 elevado a x. Ou seja, eu tenho aqui uma função exponencial. Esse é o gráfico da função exponencial, né? A gente já aprendeu nas aulas passadas que esse é o gráfico que representa a função exponencial. Esse gráfico aqui é o da função logarítmica, que a gente viu que é o g de x igual ao log de x na base 2. Vamos observar essa reta. Ó, essa reta empontilhada aqui, nós conhecemos essa reta, né? Nós já vimos na função afim que essa reta é a reta da função identidade. A função identidade no f de x igual a x, para todo elemento de x, o f de x vai ser igual. Para o 1 de x, 1 de y. 2 de x, 2 de y. 3 de x, 3 de y. Então, essa reta vai cortar o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, não é verdade? Essa reta aqui vai servir como um espelho. Você imagine que essa reta está empontilhada, ela é um espelho, certo? E você tem aqui o gráfico da função exponencial, que é dessa forma. Quando a gente espelhar essa função exponencial dada por esse gráfico, nós vamos ter a função logarítmica. Então, uma f de x exponencial de base 2 e uma g de x logarítmica de base 2 também tem os gráficos espelhados. Então, exponenciais e logarítmicas de mesma base, os seus gráficos são espelhados por uma reta da função identidade. Então, perceba, pessoal, que esse gráfico da função logarítmica é a parte espelhada da função exponencial. E o nosso espelho nós vamos imaginar como sendo a função identidade, né? Essa reta que corta o primeiro e terceiro quadrantes. A nossa reta f de x igual a x. Nós chamamos isso aqui de bissetriz dos quadrantes.
tá certo? Então essa é a importante relação entre a função logarítmica e a exponencial. Os gráficos delas são espelhados. Já que, é claro, os logaritmos surgiram para suprir as necessidades, né, as lacunas deixadas pelas equações exponenciais. Então vamos falar agora sobre equações, tá? Então nem sempre a gente sabe que uma equação ela pode ser reduzida em potências de mesma base. A gente sabe que isso pode acontecer, da gente não poder reduzir os dois lados da igualdade para potências de mesma base. Então, com essa necessidade surgiram os logaritmos. Então, a partir disso nós podemos resolver vários tipos de equações. Então, trouxemos aqui alguns exemplos. Temos aqui o exemplo: 7 elevado a x é igual a 2. Pessoal, é impossível a gente reduzir o 7 e o 2 para potências de mesma base. Nenhum número que você substituir em x aí, e você elevar o 7 a esse número, você vai obter um 2. Então, daí surgiu a necessidade de se estudar os logaritmos. Com os logaritmos, nós conseguimos resolver esse tipo de questão. 7 elevado a x igual a 2 é a mesma coisa que o log de 2 na base 7 igual a x. Se a gente voltar para o exponencial, nós vamos ver, ó, 7 elevado a x é igual a 2. É assim que a gente aprendeu? Então a gente pode representar assim. Então, como resolver uma equação dessa forma? Bem, nós podemos fazer a mudança de base. Primeiramente, nós vamos mudar esse logaritmo para a base 10. Perceba que aqui não tem formando a base. Então, a gente já viu que quando não tem explicitamente a base, a gente sabe que é a base decimal. E a gente viu que para fazer a mudança de base, o nosso logaritmando aqui, ele passa a estar no numerador e a nossa base passa a estar no denominador. Percebam que ambos estão na base 10, certo? Então o valor de x vai ser justamente isso. Então é só a gente resolver. Se a gente fizer na calculadora, o log de 2 é 0,3010 e o log de 7 é 0,8450. Fazendo essa continha, o nosso x vai dar 0,3562. Mas aqui também, pessoal, ao invés de restringir os dois à mesma base, a base decimal, como a gente fez nesse problema, a gente poderia ter colocado os dois na base e, o logaritmo natural, né? Mas nesse caso, vamos deixar na base decimal mesmo. O resultado desse x aqui é 0,3562. Para finalizar, pessoal, nós trouxemos aqui um exercício, a questão do Enem de 2016. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Pede para a gente usar 0,477 como aproximação para o log de 3 e 1,041 como aproximação para o log de 11. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus Celsius é mais próximo de... Então, o primeiro passo para a gente resolver essa questão é obter a expressão dessa função, ou seja, a gente obter a lei de formação que expressa essa nossa função aí em questão. Então, pessoal, o nosso f de x nesse caso vai virar o t maiúsculo de tzinho, certo? Por quê? Porque aqui nós podemos perceber que a temperatura está em função do tempo, né? Porque a cada 30 minutos a temperatura diminui 1%. Então a temperatura está em função do nosso tzinho, ou seja, do tempo. Vocês concordam comigo que a nossa expressão vai ser dada pelo t inicial, ou seja, a nossa temperatura inicial, vezes 0,99 de 2 elevado a t? Ah, como assim? Não entendi nada. A temperatura inicial vezes a porcentagem que a temperatura vai diminuir a cada fração de tempo. Como assim? Eu tenho T0, que é a nossa temperatura inicial, vezes, por que 0,99? Se vai diminuir 1% da temperatura a cada 30 minutos, então vai sobrar 99%, não é verdade? De 100% eu vou tirar esse 1%. Não vai sobrar esses 99%? 99% é a mesma coisa que 0,99. E tudo isso está elevado a 2t. Por quê? Porque a fração de tempo é 30 minutos. E 30 minutos é a metade de 1 hora. Então, para a gente trabalhar com hora aqui, 30 minutos vezes 2 é 1 hora. O único trabalho que teremos é substituir os valores. Então, ele diz
que essa liga, ele quer saber o tempo que vai levar para essa liga atingir 30 graus Celsius. Então a temperatura final a gente já sabe que é 30 graus Celsius. Então essa temperatura aqui vai ser 30 graus Celsius. Certo? E isso vai ser igual. Quem é a temperatura inicial? A temperatura que essa liga metálica saiu do forno. 3.000 graus Celsius. Então, ao invés de T0, nós teremos o 3.000. Isso em graus Celsius. Agora vamos repetir o resto. 0,99, que é 99%, ao invés de representar de forma decimal, eu representei em forma de fração. 99 dividido por 100 é 0,99, que é 99%, né? E eu repeti o 2t. Então, é só a gente resolver. Esse 3.000 eu vou passar para o outro lado dividindo, ou seja, 30 dividido por 3.000. Isso aqui vai ser igual ao resto, que eu vou repetir. Eu posso cortar um zero desse com um zero desse de baixo. Eu vou ter 3 sobre 300. Vou dividir por 3, então vou ter 1 sobre 100. Isso aqui é igual, eu vou repetir o resto. Pronto, até agora nós só aplicamos conceitos de função exponencial. A partir de agora vamos trabalhar com os logaritmos. Eu tenho a nossa variável no expoente. Eu tenho que aplicar o logaritmo tanto nesse lado como nesse. Se eu vou aplicar o logaritmo nesse lado aqui, eu tenho que aplicar nesse também, para continuar sendo uma igualdade. Então eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados. Ou seja, nesse lado eu vou ter o log de 1 sobre 100 e desse lado eu vou ter o log disso tudo. Certo? Vamos agora aplicar as propriedades de logaritmo. Aqui eu tenho um log de um quociente. Nós vimos, né, pela propriedade do logaritmo do quociente, que o log do quociente é o log do numerador na base em questão, menos o log do denominador na base em questão. A nossa base aqui é 10, né? Certo? Então eu teria o log de 1 menos o log de 100, aplicando a propriedade que nós já vimos. Desse outro lado, eu vou aplicar duas propriedades aqui. A primeira, perceba que o nosso logaritmando ele tem um expoente. E pela propriedade, esse expoente vem para cá multiplicando. Então, vai ser igual a 2 vezes t. A gente vai multiplicar tudo isso aqui. Mas perceba que eu tenho um log de 99 sobre 100. Nós podemos aplicar novamente aquela propriedade do quociente de logaritmos, né? O logaritmo do quociente, que diz que o log do numerador na base em questão é menos o log do denominador na base em questão. A nossa base aqui também é 10. Então vai ficar o log de 99 menos o log de 100. Tudo isso multiplicado pelo 2t. Agora vamos olhar para cá. Qual é o log de 1 na base 10? 10 elevado a um número que dê 1. É o 0, né? Então aqui dá 0. Menos o log de 100. Qual é o log de 100 na base 10? Ora, 10 elevado a um número que dê 100. Esse número tem que ser 2, porque 10 elevado a 2 é 100. Então aqui eu tenho 2. Agora, nessa parte aqui do log de 99, eu vou escrever da seguinte forma. Ao invés de colocar o log de 99, eu vou colocar o log de 3 ao quadrado vezes 11. Por quê? 3 ao quadrado é 9, né? 9 vezes 11 é 99. Então eu não alterei nada. E menos o log de 100. O log de 100 a gente já viu que é 2, né? Então, continuando. Isso aqui deu 0, então não vai adiantar. Vamos descartar. Aqui nós temos 2, mas temos o sinal negativo, então vamos ter menos 2. Isso aqui vai ser igual ao 2t. Lembra que o log de 99 eu transformei em log de 3 ao quadrado vezes 11. Então, eu vou aplicar duas propriedades aqui. Primeiro, a propriedade do produto. Em segundo, eu tenho um expoente aqui no 3. Então, o log de 3 ele vai ficar multiplicado por 2. Justamente por causa desse expoente. Eu vou repetir, né, o menos 2 daqui. Então vamos repetir esse menos 2 igual ao 2t vezes 2 vezes o log de 3 na questão pede para a gente considerar como sendo 0,477. E o log de 11 pede para a gente considerar como sendo 1,041. O resto eu repeti. Vamos agora só fazer continha de bodega, né? Repetir o menos 2 igual a 2t. 2 vezes 0,477 é 0,954 mais 1,041 menos 2 que eu repeti. Novamente, fazendo continha de bodega. Todo esse resultado aqui
vai dar menos 0,005. Esse valor vezes 2 aqui, nós vamos ter o que? Menos 0,01. E repete o t, que é a nossa variável. Então, esse menos 0,01 vai descer para o outro lado dividindo. E fazendo essas continhas, nós chegamos que o nosso t é 200 horas. Ou seja, 200 horas depois, essa liga metálica vai chegar à temperatura de 30 graus Celsius. Então, a resposta, a letra correta seria a letra D. Esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa já o seu joinha, se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Até o próximo.